Oi, turma, boa tarde. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, se cuidando. Vai tudo certinho com vocês. Aí, na última aula a gente terminou a parte de ligações químicas. E como a gente concluiu essa parte de ligações químicas, fiquei agora de passar uma atividade para vocês no livro, fora daquelas atividades em PDF. Então lembre-se, se vocês tiverem dúvidas sobre as atividades, né, vocês podem entrar em contato comigo e mandar os questionamentos, as dúvidas, certo? Por e-mail, pelo Instagram, como vocês preferirem. E na última aula eu deixei a atividade no livro para a gente concluir essa parte de tabela periódica e de ligações químicas, de distribuição eletrônica, ligações químicas, e deixei essa atividade para vocês fazerem, né? Então lá para a página 66 e a página 67, certo? Então vamos corrigir essa atividade da página 66 e 67 para a gente poder, na próxima aula, a gente poder saltar de assunto, né? E começar a ver outras partes do conteúdo, certo? Vale ressaltar que é importante vocês fazerem essa atividade. Se você não fez essa atividade do livro, aí eu acho interessante vocês pararem o vídeo e irem fazer essa atividade, certo? Vocês param o vídeo e vão fazer essa atividade, porque é uma forma como vocês têm de revisar o assunto, né? Então, se ver se está tudo certinho. Esse assunto ainda vai cair bastante. Esse assunto ainda vai cair para a parte de tabela periódica, de distribuição eletrônica vem aí para a prova da terceira unidade, né? A parte de ligações químicas vem ou para a prova da segunda unidade, né? Vem a parte de ligações químicas para a gente para ver na terceira unidade, e precisa saber todos os assuntos, né? Como eu falei para vocês, esses assuntos eles são encarrilhados, né? Eles vêm juntos, então para vocês poderem entender um assunto, o outro assunto vocês têm que fazer, né? Certo? Então você tem que fazer as atividades para saber se está certinho, porque um assunto ele deriva do outro. Se você não entender uma parte, você não vai conseguir prosseguir. Então acho interessante, quem não fez atividade, quem não pegou essa atividade para fazer do livro aí, pegue ela, certo? Pegue essa atividadezinha aí, página 66 e 67, responda. E depois vocês volta aqui pro vídeo para poder acompanhar a correção, certo? Essa é a minha dica, né? Acho importante. Quem já fez isso, quem já respondeu a atividade, então pega o caderno aí, pega o livro e vai acompanhar comigo essa correção dessa atividade, da página 66 e 67, para a gente poder fechar essa parte de tabela periódica e de ligações químicas, para nas próximas aulas a gente entrar no outra partezinha do assunto que vai envolver reações químicas, balanço estequiométrico, um pouquinho de aprofundamento dessa parte de ligações químicas, de reações, de como formar substâncias, de tipos de reações químicas e por aí vai, certo? Então, quem fez, pega aí o livro, página 66 e 67 e vem comigo para a gente poder corrigir essa atividade, certo? Então, vamos começando aqui na página 66. Na primeira questão, ela afirma o seguinte, consultando a tabela periódica, analise as afirmativas a seguir e corrija aquelas que forem incorretas, certo? Então vai corrigir as que estiverem erradas, né? Então vamos lá. Na A, o número máximo de elétrons permitidos na camada N é 32. Então o número máximo de elétrons, 32 elétrons, correto, né? Então na camada M, KL, N, O pequeno, K2, 8, KL, N, 8, 18, 32, certo? Então na camada N, o máximo que a gente pode ter 32 elétrons. Lembrando que esses 32 elétrons, né? Lembrando que é o máximo que a camada suporta. Lembra lá da regrinha do octeto, né? Que se tratar da camada de valência, ela pode ter no máximo 8. Então pode ser a camada N, mas a camada N, se for a camada de valência daquele elemento químico, ela pode pegar no máximo 8 elétrons, certo? Mas se ela não for a camada de valência daquele elemento químico, então a camada N pode pegar tem até 32 elétrons, ela suporta até 32 elétrons, certo? Então a letra A está correta, bom que é uma boa revisãozinha, né, para vocês lembrarem dessas coisas aqui, essa atividade. Na letra B, o número de elétrons na camada de valência dos átomos do elemento químico cálcio, Ca, né, é 3. Então, se vocês fazendo a distribuição eletrônica do elemento químico cálcio,
ele está afirmando que o número de elétrons na camada de valência, na última camada, na distribuição eletrônica do determinado elemento químico, é igual a 3, né? Na realidade não, né? O número de elétrons na camada de valência dos átomos do elemento químico cálcio é 2. Se vocês olharem, precisam fazer a distribuição eletrônica. Se vocês olharem lá na tabela periódica e ver que o cálcio está na família 2 na tabela periódica, na segunda coluna da tabela periódica, vocês já vão saber, como vocês sabem, aquela regrinha, né? Então ele está lá na família 2, significa dizer que ele tem 2 elétrons na camada de valência. Então vocês não precisavam nem precisar fazer a distribuição eletrônica do cálcio para saber isso, certo? Se vocês olhavam lá na família que ele está, vocês já iam saber. Quem fez a distribuição, ótimo, que já treina a distribuição. Quem não fez, quem lembrou dessa dicasinha aí das famílias e da camada de valência, né, dos elétrons na camada de valência, já ia olhar na tabela, achar lá o cálcio na família 2, já ia matar N. Correto, né? Então o Na3 é a fórmula iônica, né? Ou seja, faz uma ligação iônica. O N é um não metal, o nitrogênio, né? E o sódio, o Na é um metal. Então nesse caso eles fazem uma ligação iônica. Então eles vão, ou seja, combinação entre íons. Então pela combinação dos elementos químicos sódio e o elemento químico nitrogênio. Tá correto, certinho aí. Então a letra D também certa. Vamos aqui agora analisar a letra E. Então na letra E fala, na substância PL3, a ligação entre os átomos é uma ligação PL não, desculpa, PI3, PI3, né? Na substância PI3, a ligação entre os átomos é covalente. Sim, tanto fósforo quanto o iodo, que é o I, são não metais. Então, ligação entre não metais é uma ligação do tipo covalente. Então, também está correta aí a letra E, certinho, não tem nada para alterar nessa letra E. Vamos agora para F. O cloreto de sódio, principal constituinte do sal de cozinha, quando ingerido em grandes quantidades, pode causar problemas de hipertensão, que é o aumento da pressão arterial, dos vasos sanguíneos, devido à presença do cátion sódio Na+. Certo também. Então o excesso de sal, né, no nosso corpo, ele pode levar a problemas de hipertensão, aumento da pressão arterial, devido à presença do cátion, né, do Na+, do sódio. Então tá certinho também, a F também tá certa. Então já viu correta aí a letra A letra D, a letra E, a letra F. Certo? Então todos vocês estão certos. Então na letra G. Quando dois metais são reunidos por meio de uma ligação metálica, é possível afirmar que eles fazem parte de uma ligação iônica. Não, né? Quando dois metais estão reunidos, ou seja, se ligam, né, por meio de uma ligação metálica, é possível afirmar que eles fazem parte de uma liga metálica, né? Então, quando os metal se liga com metal, eles formam uma liga metálica e não uma ligação iônica, certo? A ligação iônica, lembra, é metal com hidrogênio ou metal com não metal.
a parte da formação dos íons, né? No caso dos metais não, os metais com metais é uma liga metálica, eles fazem ligações metálicas, não são ligações iônicas, certo? Então cuidado aí para não achar que as ligações entre metais são ligações iônicas, porque elas não são, certo? Vamos prosseguir agora. Então, essa foi a G, né? Vamos aqui para a letra H. Se para cada 100 latas de aço reciclados se poupa o equivalente ao consumo de uma lâmpada de 60 watts acesa por 1 hora, em 3 horas noturnas, uma lâmpada de 100 watts acesa corresponderia a 500 latas recicladas. Isso aí se fizesse uma regra de 3, vocês acham essa resposta, não está certo aí. A H também está correta. Certo? Então vamos passar aqui para a letra I. Reciclar é uma forma de poupar recursos naturais e, com isso, reduzir a qualidade de vida para as futuras gerações. Não tem nada a ver, né? Reciclar é uma forma de poupar recursos naturais e, com isso, assegurar a qualidade de vida para as futuras gerações. Então, é o contrário, né? Você recicla, você não precisa mais extrair aqueles materiais da natureza, né? Para produzir novos produtos, novos recursos, né? Você pega e recicla e refaz aqueles produtos, aquele material que já estava nesses produtos, e você consegue reutilizar eles, consegue reciclar eles para produzir novos materiais, né? Então é o contrário. Então as alternativas que estão incorretas aí é a alternativa B, a alternativa C, a alternativa G, né? G de gato, e a alternativa I. As outras estão todas corretas, certo? Essas últimas alternativas aí não tinha nada a ver. Tinha, porque quando muito se explora em questões quando tratam de ligações metálicas essas relações aí, certo? A gente viu lá que as ligações metálicas, a liga metálica não tem nada de muito complicado, de muito complexo, né? Elas são relativamente uma ligação mais simplesinha, não tem tantas coisas, mas ela tem muitas dessas variações de você saber quais são as ligas metálicas, as misturas de metais. Eles falam muito disso, né? De misturas de metais, de ligas metálicas, e aí eles vão entrar nessas partes, né? De produção, de indústria, que vão tentar relacionar essas coisas, né? Então não estranhe quando vocês pegarem algo que seja nesse sentido, certo? Vamos passar aqui para a segunda questão agora. A amônia, o NH3, ocorre como resultado do metabolismo de alimentos proteicos ingeridos pelos peixes, ou pela ação das bactérias nas sobras de alimentos e dejetos presentes no aquário. Com base na fórmula da amônia e nos elementos químicos de sua fórmula, faça o que se pede a seguir. Então, eu estou falando aí da amônia, que a amônia é uma das excretas nitrogenadas, né? Principalmente dos peixes. Então, por exemplo, quando a gente vai eliminar substâncias tóxicas que são produzidas naturalmente no nosso corpo, no caso dos peixes, eles liberam amônia, eles produzem amônia porque a amônia é muito solúvel em água, né? Então, os peixes vivem na água, ela se dissolve muito facilmente, que é diferente da gente, né? A gente, por exemplo, a gente produz muito ácido úrico que sai da nossa urina. Ele está falando da amônia, daí é a excreção dos peixes, certo? Então, vamos dizer assim, a urina do peixe, que não é necessariamente é a urina, né? Mas ela sai misturada lá pela cloaca, nas fezes do peixe, né? Eles não têm um sistema excretor independente do sistema digestório, da saída do sistema digestório. E ele também fala aí das bactérias que no processo de decomposição elas podem liberar amônia também. É isso que ele está falando. Mas ele quer que vocês, só trazendo aqui, a questão está trazendo essas informações aí que são importantes, mas o que a gente precisa saber agora é em cima do NH3, que é a amônia, por exemplo, a letra ele pergunta: classifica o tipo de ligação que ocorre na substância descrita no texto, justificando sua resposta. Então ele quer saber qual é o tipo de ligação química que faz a amônia, né? Então a amônia, ou seja, o NH3, o nitrogênio com o hidrogênio, eles estão ligados com qual tipo de ligação química. Então a gente tem um não metal ligado ao hidrogênio. Nesse caso a gente tem uma ligação covalente, porque qual é a justificativa? Porque ocorre entre os átomos do elemento químico, ocorre os dois eles tendem a receber elétrons. Tanto o nitrogênio
tende a receber elétrons para se estabilizar, quanto o nitrogênio ele tende a receber elétrons para se estabilizar. Então, nesse caso aí, quando você tem dois elementos químicos que tendem a receber elétrons para se estabilizar, a gente sabe que é uma ligação do tipo covalente. Como eu sei que o nitrogênio é um não metal e ele está se ligando ao hidrogênio, então nesse caso eu também sei que é uma ligação covalente, ou seja, eles vão ter o processo de compartilhamento de elétrons para se estabilizar, né? Então a resposta da letra E é uma ligação covalente, pois ela ocorre, né? Essa ligação ela ocorre entre átomos que têm uma tendência a receber elétrons, certo? Então aí é a letra A, beleza? Facinho, né? Vamos para a letra B. Outra substância semelhante à amônia em número de átomos é a fosfina, cuja fórmula é o pH3. Que relação existe entre os átomos de nitrogênio e de fósforo para justificar essa afirmação? O fósforo ele pertence à mesma família do nitrogênio, ou seja, apresenta apenas 3 elétrons. Eles precisam de 3 elétrons para completar o octeto, ou seja, para seguir a regra do octeto, para ter 8 elétrons em sua camada de valência e se estabilizar. Então, por isso que a fórmula dele a fosfina é o pH3, ou seja, o nitrogênio e o fósforo eles estão na mesma família, ou seja, eles precisam do mesmo número de elétrons para se estabilizar. Então, se você faz uma ligação do fósforo com hidrogênio e do nitrogênio do fósforo com hidrogênio e do nitrogênio com hidrogênio, eles vão molecularmente eles vão se ligar da mesma forma com o hidrogênio, certo? Ambos precisam de 3 elétrons para se estabilizar, ou seja, eles têm 5 elétrons na camada de valência e eles precisam de 3 para se estabilizar, para seguir a regra do octeto e ter 8 elétrons em sua camada de valência, e aí eles conseguirem se estabilizar. Então eles precisam da mesma quantidade. Então o fósforo e o nitrogênio eles pertencem à mesma família, ou seja, eles são da mesma família, e ambos apresentam a tendência de receber 3 elétrons para se estabilizar, certo? Vocês podem botar aí. Se vocês botarem qualquer resposta nesse sentido, tá correto, tá certinho, certo, gente? Vamos passar agora para a letra C. No modelo hipotético, os átomos de hidrogênio da fórmula de amônia poderiam ser substituídos por átomos de cloro, originando um composto com o mesmo tipo de ligação e o mesmo número total de átomos. Explique. Sim, né? Poderia ser feito isso, né? Porque da mesma forma que o hidrogênio, o cloro ele precisa apenas de um elétron para adquirir estabilidade. Então, tanto o hidrogênio como o cloro, como eles só precisam de um elétron, eles funcionariam nessa ligação da mesma forma. Você poderia substituir hipoteticamente o hidrogênio pelo cloro e ficaria a mesma relação, né? Então a substância que a gente formaria seria a substância a gente teria nesse caso, em vez de ter o NH3, né, a gente teria o NCl3, certo? Era só trocar, né? Então, o cloro e o hidrogênio eles funcionam da mesma forma, eles precisam apenas de um elétron para se estabilizar, né? Então, se você substituísse na fórmula da amônia pelo cloro, aí seria, ao invés de ser o NH3, que é a fórmula da amônia, seria o NCl3. Mas elas funcionariam da mesma forma, porque tanto o cloro quanto o hidrogênio eles estão precisando de um elétron para se estabilizar, então nessa ligação química eles iam funcionar da mesma forma, certo? Então sim, porque da mesma forma que o hidrogênio, o cloro ele precisa apenas de um elétron para se estabilizar, certo? Então a fórmula seria o NCl3. Facinho, né? Vamos passar agora aqui para a terceira questão. Observe as imagens a seguir e as substâncias contidas nos recipientes de armazenamento. Então a gente tem aqui vidro com cristais de iodo, amostra de potássio e cilindro de gás hidrogênio. Então aqui ele pergunta: considerando a combinação de duas dessas substâncias, indique as 3 novas substâncias que podem ser originadas e o tipo de ligação que ocorre em cada uma delas. Então, se a gente pudesse combinar essas substâncias aí, então, por exemplo, o iodo da primeira, o potássio da segunda, o hidrogênio da terceira, quais são as ligações que a gente poderia fazer aí? A gente poderia fazer uma ligação entre potássio e iodo, formando o Ki, que seria uma ligação do tipo iônica, certo? Então,
um metal, né, o potássio, com um não metal, que é o iodo. Então caiu uma ligação iônica. A gente poderia fazer uma ligação entre o potássio e o hidrogênio. Potássio metal, o hidrogênio, que não é metal nem ametal, nem não metal, né? Então formar o KH, péssimo esse nome, né? Seria uma ligação iônica, então uma ligação entre o potássio e o hidrogênio. E a gente poderia fazer uma ligação covalente entre o hidrogênio e o iodo, certo? Formar o HI. Então a gente poderia fazer três ligações aí. Uma ligação entre o potássio e o iodo, formando uma ligação iônica. A outra, uma ligação entre o potássio e o hidrogênio, formando outra ligação iônica. E uma ligação entre o hidrogênio e o iodo, formando uma ligação covalente, que tanto iodo não metal e hidrogênio ambos têm tendências a receber elétrons, né? A ganhar elétrons, então uma ligação covalente. Então essas são as três combinações possíveis que a gente poderia fazer com esses elementos aí. A ligação iônica entre potássio e iodo, a ligação iônica entre potássio e hidrogênio, e a ligação covalente entre hidrogênio e hidrogênio e iodo, certo? Então são essas três possibilidades que a gente poderia ter aí nessa terceira questão, certo? Vamos passar agora aqui para a quarta questão. A quarta questão tem assim: identifique a palavra a que cada item a seguir se refere. Depois junte a primeira letra de cada palavra para formar uma expressão e explique o que ela significa. Então, vamos lá. Elemento químico de número atômico 88, rádio. Então, na letra A, o elemento químico que tem número atômico 88 é o rádio, certo? Então, pode colocar aí tranquilo, o elemento químico que tem número atômico 88 é o rádio. Letra B. O mesmo que ligação iônica. A mesma coisa que ligação iônica, que a gente chama de ligação eletrovalente. Então, letra B, eletrovalente. Então, A, rádio, letra B, eletrovalente. Uma ligação iônica ou eletrovalente. Significa a mesma coisa, certo? C, símbolo do elemento químico galho. O Ga, né? O G maiúsculo, A minúsculo. O Ga, né? Ga, Ga. Então, Ga, o símbolo do elemento químico galho. D, o experimento de comprovou que a matéria tem espaços vazios. O experimento de Rutherford, aquele experimento lá com os bombardeamentos das partículas radioativas. Então, o experimento de Rutherford comprovou que a matéria tem espaços vazios, que o átomo apresenta espaços vazios. Constituinte dos rios, água. Que questãozinha essa aí, né? Sexto ano. Constituinte dos rios, água. F. O elemento químico enxofre, que é o S sulfuro, né? O S, se estabiliza recebendo 2 elétrons, né? Ele precisa de 2 elétrons para se estabilizar, só vocês olharem lá, ou faz olha ele lá na tabela periódica que faz a distribuição eletrônica, ou vocês olham a família que ele está, e vocês vão ver que na família que ele está lá, ele vai precisar de 2 elétrons para se estabilizar. Letra G, ou G. Na molécula de água, há 2 elementos químicos, o hidrogênio e o oxigênio, H2O. Então, 2 hidrogênios e 1 oxigênio. H. Elemento químico de valor elevado, utilizado na fabricação de joias, ouro. O mesmo que ligação molecular, ligação covalente. Tá? Da mesma forma que a ligação iônica pode ser chamada de eletrovalente, a ligação covalente pode ser chamada de ligação molecular, certo? Então tá certinho aí desses dois jeitos. O elemento químico que pertence à família 16 e que tem 5 camadas, ou seja, que está no 7º período, é o telúrio. Então J, telúrio, certo? Vocês podem colocar também o símbolozinho dele, se não botou o nome dele, não tem problema não. Elemento químico pertence... Qual é agora? Eita. K. Os gases nobres são elementos químicos considerados estáveis, né? Porque eles não fazem ligações químicas, eles têm 8 elétrons em sua camada de valência, com exceção do hélio que tem 2, mas como ele só tem uma camada, ele só pode ter 2 mesmo. Então, então nesse caso aí, é isso mesmo. Então aqui são os únicos elementos químicos estáveis da natureza.
Letra L. O elemento químico do quarto período cujo átomo tem 22 elétrons. Titânio. Então, na letra L é o titânio. Certo? Titânio. E na letra M, com exceção do hélio, os elementos dessa família têm 8 elétrons na camada de valência. Eu falei isso no instante. Certo? Então, letra A, rádio. Letra B, eletrovalente. Letra C é o Ga, né, que é o galho, G maiúsculo, A minúsculo. Letra D, Rutherford. Letra E, água. Letra F, 2. Letra G, oxigênio. Letra H, ouro. Letra I, covalente. Letra J, telúrio. Letra K, estáveis. Letra L, titânio. E M, 8. Vamos agora para a quinta questão. A linha do tempo a seguir indica o ano em que alguns elementos químicos foram já esquecendo, né? Ele pede você colocar em linha e formar a palavra. A palavra que forma aí, as palavras que formam, né, com as iniciais de cada um, é a regra do octeto. Certo? Ele não pediu para vocês fazerem com cada inicialzinha de cada uma das alternativas, ver qual é a expressão que se forma. A expressão que se forma é a regra do octeto, né? Que ela indica que os elementos químicos tendem a se estabilizar quando eles têm 8 elétrons na camada de valência. Né? Então a tendência dos elementos químicos em se combinar uns com os outros, em se ligar para conseguir buscar estabilidade, ou seja, buscar a configuração eletrônica dos gases nobres. Eu esqueci de falar, e falei as alternativas, esqueci de falar que forma essa regrinha aí. Né? Então agora sim vamos para a quinta questão. A linha do tempo a seguir indica o ano em que alguns elementos químicos foram identificados. Né? Então ele tem lá o magnésio em 1755, o oxigênio em 1771, o cloro em 1774, o sódio em 1807, o potássio em 1807, o cálcio em 1808, o flúor em 1810 e o alumínio em 1824. Considerando apenas os elementos químicos da linha do tempo e consultando a tabela periódica, responda as perguntas a seguir. A. Quais são a fórmula e o tipo de ligação que pode ocorrer pela combinação entre os íons estáveis do elemento químico identificado em 1755, que é o magnésio, e os do elemento químico identificado em 1810, que é o flúor. Então, para fazer a ligação entre magnésio e flúor, fica o MgF2, que é uma ligação do tipo iônica. MgF2, ligação iônica, letra A. Letra B. Quando foi identificado o único elemento químico classificado como calcogênio? Desses aí, o único calcogênio que a gente tem é o oxigênio, que é o que foi identificado em 1771. Letra C. Quais são as fórmulas e o tipo de ligações que podem ocorrer pela combinação entre os íons estáveis dos elementos com as seguintes características? Halogênio mais antigo identificado e metal mais recente identificado. Ele está falando do cloro e do alumínio. Então aí ficaria o AlCl3 e uma ligação do tipo iônica. AlCl3, ligação iônica. D. Quais são as fórmulas e o tipo de ligação que pode ocorrer entre os átomos dos dois não metais identificados há mais tempo? Ele está falando do oxigênio e do cloro, então seria uma ligação covalente, que é o Cl2O. Cl2O, ligação covalente. Letra E. Qual ligação pode ser originada com base nos três elementos químicos que têm data de identificação mais próxima entre si? Seria uma ligação metálica, né? Tanto separando eles como reunidos. Né? Se reunidos, eles vão formar uma liga metálica que também ocorre por ligação metálica, certo? Então, A, MgF2, ligação iônica. B, 1771. C, AlCl3, ligação iônica. D, Cl2O, ligação covalente. E, ligação metálica, tanto separados como reunidos, ou seja, tanto separados como ligados entre si. E a sexta questão tem aqui. Considera o elemento da coluna 1 e 2 do quadro. Então, na coluna 1, alumínio, potássio, estrôncio. 2, bromo, oxigênio e enxofre. Considerando a posição desses elementos químicos na tabela periódica, considere os íons estáveis que eles podem se formar com base na regra do octeto. Depois, um dos íons que tem o mesmo número de elétrons, ou seja, que são isoeletrônicos, tem o mesmo número de elétrons, e identifique a fórmula correta para cada uma das substâncias originadas. E na letra B tem: analise as fórmulas que montou e indique qual delas tem a maior soma em números de cátions e ânions. Aí você pode fazer uma tabelinha, né?
Então, quais são os íons isoeletrônicos, que tem o mesmo número de elétrons? É o do alumínio e do oxigênio, né? O alumínio 3+, que ele perde 3 elétrons, então ele fica com 10 elétrons. O oxigênio, que tem uma tendência a ganhar 2 elétrons, fica com 10 elétrons, né? Então, se você juntou o alumínio com o oxigênio, você forma a fórmula que é o Al2O3, certo? E o número de íons é só somar 5, 2 do oxigênio com 3 do alumínio. O outro íon eletrônico é o potássio e o enxofre, né? O potássio K1+, e o enxofre 2-, né? Eles vão ficar ambos com 18 elétrons. Se você unir eles vão formar a fórmula K2S, 3 elétrons no total, 3 íons, né? O número de íons são 3 íons. E o estrôncio com o bromo, né? O estrôncio é o Sr2+, ele tem uma tendência a perder 2 elétrons, e o bromo tem tendência a ganhar 1 elétron. Então ambos vão ficar com 36 elétrons. Isoeletrônicos são aqueles elementos que têm o mesmo número de elétrons, certo? Então, quando eu vou juntar eles vão formar o CrBr2, e eles têm um total 3 elétrons, certo? Então tá aí. Se ficou alguma dúvida para vocês, entre em contato comigo pelo Instagram, pelo e-mail, e eu tiro essas dúvidas de vocês, certo? Então fiquem bem, se cuidem, e a gente se vê na próxima aula. Tchau!